Cláudio, boa noite. A resposta do Fernando. Boa noite. Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, quando ele teve um infarto do miocárdio, que realmente foi uma obstrução de uma artéria, se esse infarto do miocárdio foi bem tratado na época. Se foi investigado, se ele foi tratado cirurgicamente ou não, ou se ele teve um tratamento clínico. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente patrocinava aos infartados, de uma maneira geral, um repouso absoluto. Hoje, com a medicina moderna, a coisa modificou bastante. Não só no infarto, até inclusive em cirurgias gerais, a gente nota hoje que o indivíduo, quanto mais rápido ele sai da cama e anda, menores são as consequências disso. Então, a impressão que o que eu tenho a aconselhar esse senhor é que ele, primeiro, faça uma reavaliação do seu estado circulatório coronário. Para isso, ele faça um teste circoergométrico, que é uma maneira de você avaliar realmente como o coração dele se comporta, não só parado, como andando. E, evidentemente, procurar uma dessas academias especializadas em ginásticas, onde ele possa fazer um exercício não só dirigido à melhoria do seu, vamos dizer, da sua capacidade física, como da melhoria do seu peso. Eu acho que toda pessoa infartada tem um pregresso já de patologia. Ele tem que ser feita uma ginástica, se possível, numa academia especializada e orientada. Eu acho que essa é a conduta moderna hoje, não muito pelo contrário. Muito bem. E olha, nós gostaríamos de pedir um favor a vocês do Rio de Janeiro, talvez aqui de São Paulo. Foi roubado um Opala na semana passada no Rio de Janeiro. É um Opala 4 portas azul. Ele é um Diplomata 89. E a placa dele, que já deve ter sido trocada pelos ladrões, era BHB 8829. Esse carro, o Mauro pede-nos aqui o favor de quem o viu ligar para esse telefone. É o 021, é lá no Rio de Janeiro. O número é o 581-7444. 581-7444. O Mauro recompensa a quem encontrou o Opala Diplomata 89 azul, com placa de Ribeirão Preto. A placa já deve ter sido trocada. Se você conhece um carro dessa maneira, encostado, com vidro quebrado, ou de repente largado há dias, por favor, entre em contato com o Mauro, 581-7444. E aqui conosco também o Silvio Lancelotti, que é um gourmet e já causou barriga em muita gente e continua causando. E a pergunta que vem para ele é de um barrigudo, Flávio Martinez, assessor parlamentar, que diz o seguinte: Lancelotti, você entende muito de alimentação e eu gostaria que você desse sua opinião. Eu tenho um irmão que é vegetariano, não tem barriga. Agora eu e meus outros 2 irmãos, que comemos de tudo, somos barrigudos. Você acha que a alimentação vegetariana impede a barriga, Silvio? Boa noite, Silvio. Boa noite, pastor. Em primeiro lugar, estou realizando um sonho meu, que é participar do programa. Muito obrigado. Vocês sabem que eu sou um telespectador praticamente assíduo. Eu não acredito muito numa dieta essencialmente vegetariana, e não digo isso porque seja um cozinheiro ou eventualmente um gourmet. Eu acho especialmente que as crianças até 12, 13, 14 anos precisam, de certa maneira, comer alguma proteína animal. O professor Antônio e o Dr. Cláudio vão concordar comigo. A proteína animal é muito importante na fase de desenvolvimento das células cerebrais, né? Agora, é evidente que quanto menos se come, menor é a tendência de se engordar. Agora, vou colocar um tema até que acho interessantíssimo para uma discussão posterior. O famoso cardiologista, Dr. Cláudio certamente conhece, um professor americano chamado Edsel Keys, que ganhou um prêmio Nobel por volta de 50, 51, foi o descobridor do tal do colesterol. Fez uma pesquisa de mais ou menos 2 décadas pelo mundo inteiro, patrocinada pela Universidade de Chicago, para tentar descobrir qual era a região do planeta onde havia a menor incidência de problemas de circulação, problemas de coração. E chegou à conclusão, depois dessas várias décadas, que o lugar onde a comida era mais saudável, uma região muito pobre da Itália, do sul da Itália, é uma região que vai de Nápoles até a ilha da Sicília. Qual era a dieta básica desse pessoal? Inicialmente, uma massa, um prato de macarrão. Depois, uma carne branca acompanhada da salada. Finalmente,
frutas de sobremesa. Essa dieta ganhou o nome de dieta mediterrânea e hoje, como tudo que acontece no mundo, está sendo assambarcada como um modismo e está virando coisa de restaurante. Mas é uma dieta de gente simples, uma dieta que deu certo. Eu vou apenas deixar no ar o tema dessa dieta para que a gente possa discutir, senão vou me alongar muito sobre ela. Mas é evidente que quanto melhor se come, mais organizadamente se come, em mais ocasiões durante o dia, fazendo exercícios e não permanecendo sentado o tempo inteiro, menor é a tendência de se ter barriga. Eu tenho barriga porque eu sou preguiçoso. Ô Silvio, você sabe que na minha mocidade eu conheci um gourmet ainda jovem. Esse rapaz havia se formado na Suíça, numa grande universidade, e era para mim uma novidade muito grande, e a gente conversava horas a respeito disso. Ele corria o mundo inteiro e ele desembarcou no aeroporto do Galeão e foi ficar na casa de um amigo meu, vizinho da rua onde eu morava. Ele tinha a maior facilidade, Silvio, de arrumar emprego em qualquer parte que fosse, porque ele tinha lá o seu diploma, tinha experiência, havia passado por vários hotéis, e não foi diferente no Rio de Janeiro, porque desembarcando no sábado, na segunda-feira, visitando hotéis da Orla Marítima, eu me lembro muito bem, ele foi trabalhar no Hotel Ouro Verde. Comprou um carro, ficou no Rio de Janeiro 1 mês, 2 meses, logo em seguida voou, e assim ele conhecia o mundo inteiro. Agora, eu me lembro que na casa desse meu amigo, ele pegou um ovo e uma batata, e ele fez algumas coisas extraordinárias. É uma ciência realmente. Eu não sei se o Silvio tem informações sobre isso, mas a culinária na Europa é uma ciência, é faculdade. O sujeito faz cadeira de batata, cadeira do arroz, a mistura de proteína. É impressionante. Aqui no Brasil eu não conheço esse curso. Você conhece, Silvio? Olha, desafortunadamente, mesmo nas escolas de nutrição ou nas escolas de hotelaria, se passa muito pouca informação sobre a matéria-prima, sobre o produto. O fundamental, quando se cozinha, é respeitar a personalidade do produto. Vou dar um exemplo rápido. Camarão, né? Hoje eu fui obrigado, por razões profissionais, a comprar 2 quilos de camarão, gastei 250 mil cruzeiros, um absurdo. E 30% desse peso você joga fora, que é cabeça, casca, mesmo que você use para fazer uma base de sopa ou um caldo, você, no fim das contas, tem esse peso como desperdício. Na maioria das vezes, cozinheiros profissionais aqui no Brasil, de muita fama e de muito talento, passam 6, 7, 8, 10, 15, 20 minutos cozinhando camarão. Depois de 4 minutos e meio, 5 minutos e meio, isso o microscópio prova, o camarão começa a perder os seus nutrientes. Então, o que desafortunadamente acontece por aqui é a falta de conhecimento sobre a integridade e a personalidade de cada matéria-prima. E às vezes é por isso até que as pessoas engordam comendo o que acham pouco. Porque a cozinha é química ou é alquimia. Você, no momento que usa o fogo para trabalhar uma série de ingredientes, você está transformando esses ingredientes e está fazendo com que esses ingredientes virem outros. E como não se sabe efetivamente o que vai acontecer nessa transformação, você pode, de repente, achar que está se alimentando saudavelmente e você está comendo muito mal. Pois é. Ô, pastor Denil, o senhor quer que espere macarrão, camarão e tem barriga. Mano, pequena ainda. Pequena. Ainda não tem know-how para isso tudo, não, mas é perigoso, porque a barriga é algo que acontece tão de repente. A gente não percebe. Papai tem? Papai tem. E como? Parece alguém sentado na janela. Você sabe quando a pessoa senta na janela? Assim? E é terrível, porque aquilo vem de repente. Né? Começa a formar, de repente você sente a cintura, o cós ficar um pouquinho apertado e o cinto você já muda o buraquinho, né? Para um mais larguinho e tal. E quando você olha, não consegue ver os pés. Aí é terrível, porque já é tarde e você tem que tomar uma providência. Eu estou aqui também para aprender, como tantos outros barrigudinhos e tantas outras barrigudinhas que estão em casa, tentando aprender como eliminar essa terrível e incômoda barriga que se apresenta, obviamente, como barriga na frente. E outra coisa, ontem uma pessoa já me disse o seguinte: a maneira mais fácil de se perder barriga
no caso desta da barriga, na maternidade. É realmente, né? É bem rápido. Mas mesmo assim, ainda pode ficar um pouquinho de barriga. Então, eu quero saber de tudo. Falando em barriga e maternidade, eu me lembrei de um professor de cursinho de vestibular. Ele tinha uma barriga proeminente. O apelido dele era, eu não sei se era caixão ou sarcófago. O pessoal dizia que ele tinha um neném morto dentro da barriga. Nós vamos ao Povo Fala nas ruas e daqui a pouquinho a gente volta. Aguarda. Você que é uma pessoa gordinha, você se preocupa com a barriga? Eu não. Eu sou um gordo profissional, eu tô sempre de bem com a vida. Quando aparece a tão chata barriguinha, o que faz? Tudo pra perder a barriguinha. Para com refrigerante, para com tudo. Já tentou perder a barriguinha? Não, não quero. Gosta dela? A minha barriguinha. E a barriguinha, dá pra tirar? Estão fazendo muito esforço para tirar, mas não consigo. Como perder a barriga? Deixando de comer massas, principalmente. Fazendo exercício, mas não tenho tempo mesmo. Já tentou perder a barriguinha? Olha, eu emagreci uma vez bastante, mas voltei a engordar tudo outra vez. É hereditário da pessoa, não sei se é... Por exemplo, teu estilo é magro, né? O meu, Você tem a barriguinha. você tem a barriguinha, não parece, mas a minha parece porque eu como bem. Quando você olha no espelho e vê que a barriguinha tá um pouco saliente, o que imagina? Eu sei que está, mas o que vai se fazer, né? Depende muito das condições de tempo, de oportunidade, de dinheiro, que nem sempre a gente tem para fazer esses exercícios sofisticados de hoje em dia, né? Mas, atendendo a sua recomendação, eu vou fazer um pouquinho mais de ginástica para ficar com menos barriga. Você se preocupa com a sua barriga? Claro, Já tentou perder a barriga? já. Como? Fazendo exercícios, mas não consegui. Por que tem barriga? É magro e tem barriga, por quê? Magro eu? Pesando 80 quilos, 85 quilos você me acha magro? Não é tão gordo. Ah, eu acho que sou. Eu já tentei perder, mas não teve jeito, correndo. Fiz o possível, mas não deu. Sempre tem alguma coisa para enganar, né? Você é um pouquinho barrigudo. A barriga incomoda muito. 5 anos é a fase onde mais ou menos termina a formação do organismo das pessoas, né? Então, nesse período, as pessoas devem comer de tudo, né? Elas devem comer hidratos de carbono, elas devem comer proteínas de origem animal e elas devem comer também outros alimentos que contêm vitaminas e outras proteínas. Acontece que a partir desse momento começa um pouco da vida sedentária. Quer dizer, até essa idade, é a idade do jovem, é a idade que ele corre, que ele brinca, que ele faz. A partir daí, 70%, 80% das pessoas adquirem já uma vida mais social, casam, ficam mais caseiras, ou já estão se formando na universidade, estão começando a ter uma atividade, vamos dizer, mais paradas. Então a impressão que eu tenho, que a explicação que eu tenho é exatamente essa. Ele comeu bastante até essa idade, e a partir desse momento ele começa a ter uma vida sedentária em função daquilo que ele fez, que ele se formou, ou porque ele ficou mais velho, ou porque ele casou. Eu acho que é mais ou menos essa a explicação. A Rosiméria, dona de casa de Jabaquara, pergunta ao professor Antônio o que é o terceiro peso. O que é o terceiro peso, professor? É uma das teorias, né, no caso da obesidade, né, seria o terceiro peso, né? Esse terceiro peso ele seria decorrente, no caso, do que o Dr. Cláudio acabou de comentar. O indivíduo, quando ele tem a sua vida profissional inicialmente estabelecida, ao final da universidade, quando ele começa, então, a ter a sua ascensão social, ele passa a ter uma diminuição do seu gasto energético por uma vida mais sedentária. Então, ele usa cadeiras como essa, de rodinha, né? Ele usa elevador, ele usa carro, ele usa esteira rolante e ele praticamente não utiliza os grupos musculares deles para gastar energia. Então esse indivíduo ele passa a adquirir um novo peso que não é mais o peso que ele tinha na idade de 20, 21 anos. E esse é um grave problema, que ele passa a desenvolver obesidade nessa faixa etária. E outra coisa que o Dr. Cláudio estava comentando, a gente conversava no intervalo do programa, que é assim, o indivíduo ele passa durante a vida inteira dele tendo informações do que é alimentação. Ele faz uma distribuição da quantidade de alimentos no prato dele até a idade adulta. E quando ele chega nessa faixa etária dos 25 anos, o gasto energético dele cai bastante. E ele mantém aquele prato determinado, aquela ingesta já estabelecida, sendo que o gasto dele diminuiu.
Ou seja, todo aquele alimento que ele está ingerindo com tanto prazer, preparado pelo Silvio Lancelotti, ele vai acabar estocando esse alimento todo na forma de obesidade, na forma de gordura corporal. Então, sempre nessa faixa etária tem que ter uma reavaliação da ingesta alimentar do indivíduo. Dizem, se eu li numa revista, dizem que um americano a 45 anos de idade, ele traz no estômago uma quantidade de carne não digerida. Existe um depósito, né? A carne aliás, a carne é um produto muito mal digerido. E ela se acumula no intestino em grande quantidade. É uma realidade mesmo. Carne vermelha, né? Principalmente. Pastor Deni, olha, eu estou preocupado. Passando fome, eu chego carregando meio quilo de carne. Isso. Abrir um açougue, né, de preferência. Eu costumo brincar muito aqui com o chefe da garagem, nosso aqui, porque nós ficamos aqui ao lado, a Record, do fogo de chão. E eu sempre brinco com ele na gozação, que ele traz a marmita dele só com arroz, porque a picanha, o salsicha vem no cheiro. É terrível o cheiro aqui na garagem da... Agora, olha, é uma coisa curiosa, eu acho que não é só do cheiro, eu me preocupo um pouco porque é o seguinte, eu conheço pessoas que comem carne todos os dias, todos. Tá rindo por quê? É verdade, o Vieirão é um deles, né? O velho Vieira é um deles. Come carne todos, carne vermelha mesmo. Eu fico imaginando uma pessoa com quase 60 anos, 50 e poucos anos, 60 anos, 50 e tantos anos. Né, a que ponto chega no organismo dessa pessoa essa carne, o que ela pode causar ao organismo dessa pessoa? Deve ser coisas, complicações sérias. Geral já comeu boi? Muito mais. Com a idade que ele tem, é uma boiada. Ele vai me matar. Eu gostaria até do professor Antônio, se tiver qualquer dado quanto... Uma pessoa com 60 anos come carne vermelha a vida inteira. O que acontece com ela? Vira boi? Não chega a virar um boi, né? Mas assim, existe uma certa necessidade também de ingerir essa carne vermelha, né? Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra a coisa. O organismo tem uma necessidade dessa carne vermelha porque alguns nutrientes presentes na carne vermelha são fundamentais para o organismo. Como, por exemplo, o ferro, né? Que ele é muito mais, que nós chamamos de biodisponível, presente na forma de ferro 2 na carne, e a vitamina B12. Então, são os dois grandes nutrientes presentes na carne vermelha, que nós devemos ingerir para atender essa necessidade do organismo. Que a deficiência deles, então, vai provocar, no caso da falta de ferro, anemia chamada de ferropriva, falta de ferro, e da B12, anemia chamada de anemia perniciosa. Agora, professor Cláudio, o senhor conhece aquele regime só da proteína? O senhor pode ingerir a quantidade que for de proteína, presunto, carne, ou só não pode comer carboidrato? O que o senhor acha disso? Alguns médicos acham péssimo. Eu não concordo, não. Eu acho que, eu estou com o Silvio, primeiro eu acredito o seguinte, que o indivíduo não é gordo porque come muito. Eu acho, e defendo isso, né, já de 20 anos de observação, que primeiro existe uma certa predisposição. Acho que a medicina futura está baseada nisso. É aquele cara que come no cheiro. Exatamente. É o sujeito que come um negocinho e faz comer um negocinho. Primeiro. Segundo, eu acredito que deva haver sempre uma distribuição de todos os tipos de alimentos, né? Mas a prova está que você vê pessoas extremamente magras. Você vai numa fábrica, por exemplo, você vê operários magrinhos, comendo pratos enormes e não engorda. E você vê aquele sujeito gordo que está sempre comendo dieta de regime, come pouquinho e está gordo. Eu acho que não vejo nenhum... Veja, não acho bom você ingerir só proteína em função de emagrecimento, porque o resto também é necessário, uma boa formação. Silvio Lancelotti, tem uma pergunta aqui da Silvia. A Silvia é lá da Grande Julieta. Você vai responder, por favor, depois dos nossos comerciais. Ela pergunta a você o seguinte: Silvio, quando uma comida que eu preparo traz um aroma saboroso enquanto na panela, eu pergunto, o sabor do alimento está indo embora neste famoso aroma? Daqui a pouquinho o Silvio vai responder, logo depois dos nossos comerciais. Entre em sintonia com os fatos que são notícia. Carlos Gentini e Maria Anita Jorge apresentam Jornal da Record, edição nacional. Dinamismo, competência, informação precisa. Os segredos da economia traduzidos por Salete Lemos. Jornal da Record, edição nacional. De segunda a sábado, 7 da noite. Eu tenho 80 anos.
e moro aqui sozinho. Quer dizer, eu e o Rex. Não sinto solidão, não. Nem fico aí lembrando do passado. Eu vivo do futuro. Olha, o meu futuro chegou. É o meu neto com a noiva. Eles vão se casar. E parece até que eu estou casando junto. Eles estão economizando. Abriram uma poupança na nossa caixa e todo domingo a gente sai vendo casas. Todos os sonhos são iguais, mas o seu é diferente. Todas as poupanças têm rendimentos iguais, mas a poupança da nossa caixa, nosso banco, tem um valor a mais. Seu dinheiro é investido em São Paulo. Não é aqui que estão os seus sonhos e os sonhos de quem você ama. Eles querem que eu vá morar com eles, mas eu não. Eu prefiro o meu cantinho. Não tem melhor lugar para se pensar no futuro do que aqui. Nossa poupança, nosso futuro. Nossa caixa, nosso banco. É importante que você saiba que o boletim policial de ocorrência de roubo de carro é somente um registro estadual. Para fazer o registro de roubo de carro a nível nacional, ligue para o CNVR, Cadastro Nacional de Veículos Roubados. O CNVR ajuda a polícia de todo o país a identificar o seu carro roubado e a localizar você. CNVR, telefone 299-6499. Chegou a ferramenta que faltava em sua casa. Para cortar, afiar, furar e fazer acabamento em instalações elétricas, você vai usar Multicut. Uma ferramenta multiuso que vai te ajudar em muitos trabalhos domésticos. É incrível, Multicut tem 9 funções. Corta azulejos, corta vidros, corta couro, corta papel, corta fitas, corta fios elétricos, afia facas, afia tesouras e tem encaixes para romper o vidro. Veja como é fácil cortar o vidro em qualquer formato usando apenas o Multicut. Para cortar os fios elétricos ficou ainda mais fácil e vai deixar um acabamento de profissional. Multicut afia suas facas, tesouras e outros instrumentos de corte. Receba Multicut em sua casa ligando agora mesmo para 011-1406. A partir de agora, faça você mesmo aqueles consertos que parecem tão difíceis. Ligue ou escreva para a Caixa Postal 66.290, São Paulo. Custa apenas 190 mil que você só paga quando receber seu Multicut. Ou então, use seu cartão de crédito. Cortar e afiar vai se tornar uma brincadeira. Ligue já para 011-1406 e peça agora mesmo o seu Multicut. Mais um produto TSE. Junde Sondas, tecnologia em poços artesianos, oferece a você uma equipe de perfuração pronta para resolver o seu problema de água em propriedades rurais, condomínios, indústrias, clubes e demais atividades. A Junde Sondas está cumprindo o combinado com o Clube Recreativo Sumaré. Estamos certos de que se trata da melhor empresa de poços artesianos. Recomendamos a Junde Sondas. Descubra água pura, água fonte de vida, 20 anos de tradição. Ligue Telepoços e descubra a tecnologia Junde Sondas. Para ser brasileiro, tem que ter saúde. Saúde Internacional, a assistência médica que dá seguro de vida, cheque farmácia e odontologia. Ligue 873-2822. Colchão magnético Nihon Plus possui uma chapa laminada para correção de coluna, isopor rígido trabalhando na contração muscular, espuma de alto relevo que digita uma massagem durante as 8 horas de sono. Sobre a face do colchão, tem 700 graus magnéticos, que agiliza e ioniza o sangue. Este processo elimina dores lombares, estresse, depressão, má circulação sanguínea, desvio da coluna e insônia. Colchão magnético Nihon Plus. Ligue já! A Protenge orgulha-se em ser uma das poucas empresas que tem seu cadastro homologado junto ao Ministério do Trabalho, conforme lei vigente. A Protenge fabrica diversificada linha de EPIs, com destaque para equipamento contra o calor fabricado em tecido de amianto, amianto aluminizado ou Kevlar. Condições especiais para revendedores. Principalmente nos dias de hoje, somente a qualidade e a certeza de bons preços não bastam. É preciso ser sério no que se propõe a realizar. A Protenge é qualidade, é preço, é seriedade. Falou amianto, falou Protenge.
A Marlene de Almeida, comerciante da Vila Mariana, ela diz: sou uma telespectadora assídua do 25ª Hora. Hoje estou fazendo 51 anos e gostaria de uma mensagem vinda do pastor Marcelo. Deus te abençoe, que você seja muito feliz nos seus 51 anos e que você possa viver muitos e muitos anos. Marlene, um forte abraço para você. Olha, eu tenho aqui perguntas que são correlatas. O Ednei Flávio, a Ednei, perdão, é balconista, ligou lá de Taguatinga, Distrito Federal. A Ana Cláudia, estudante da Penha. A Santa Deganucci, Santo Arquila Deganucci, é microempresário de Itaquera. O Irineu, que é advogado de Santo André, e o José Nelson Vieira, que é motorista de Osasco, todos eles querem saber sobre líquido na hora da refeição. Um cita cerveja, outro cita sucos, e outra cerveja de novo, água. Vamos fazer essa pergunta ao doutor Silvio Lancelotti? Perdão, esqueci. Estou vendo aqui o sinal do meu produtor. Esquecemos a resposta do Silvio. Meu Jesus, Silvio, o aroma que sai da panela é sabor que vai embora? Olha, eu costumo dizer todos os dias, de segunda a sexta, aqui na nossa querida Record. Que horas? 15 para meio-dia. Eu costumo dizer no meu programa que o melhor amigo do cozinheiro pastor é o nariz. Porque o nariz dá o sinal de aviso. A comida está pronta no instante em que o cheiro começa a se levantar. Então não se iluda com aquele amigo ou qualquer amiga que diz: olha, vem para minha casa que há 2 horas o meu molho está perfumando o bairro. O cheiro é um desperdício. Com os aromas também vão embora uma série de nutrientes que são queimados no processo do cozimento. Então, começou a sentir o cheiro, para e come, por favor. Não pode ficar gripado, né? Então, cozinheiro. Não, o cozinheiro tem que estar sempre bem... com as vias aéreas superiores bem livres. Mas olha, o calor da cozinha não te permite ficar gripado jamais. Ótimo. Agora, por exemplo, eu me lembro que tinha uma empregada minha que a comida dela era sempre elogiada. Ela só ficava pronta 2h30. Só servia às 2h30. Se a turma estava morrendo de fome, era sempre comida muito boa. Vai ver que era por isso que era elogiado. A pessoa estava morrendo de fome. Pois é. Tinha que gostar, né? Só servia 2h30. Doutor Cláudio, como é que é esse negócio de beber líquido na hora da refeição? Não, eu não vejo nenhum inconveniente. Depende muito do líquido e depende do que essa pessoa pretende tomando o líquido, né? Eu acho que o líquido pode até ajudar a emagrecer. Cerveja também, doutor? Não, cerveja acho que não, mas sucos naturais e água, eles vão preencher um espaço que seria preenchido pela comida. Então pode ser até que essa pessoa venha, em função desse líquido, ingerir menos alimento. A Débora, a Olinda e a Odila pedem ao professor Antônio, todas três, conselho para mulheres que fizeram cesáreas. Todas três fizeram parto com cesariana e disseram que ficaram flácidas, professor. Ficaram com a barriga flácida. O que fazer nesse caso? Bom, é característico, né, uma certa obesidade no pós-parto da mulher, né? É bem caracterizado em artigos científicos. E o interessante é que a mulher, ela, assim que o médico lhe dê alta, né, lhe permita fazer atividade física, procure um profissional competente que possa fazer, então, uma recomendação dos exercícios que ela deve fazer. No caso, com a gravidez, ela promove um aumento ela distende o reto abdominal, então ela deve recuperar esse tônus, né, que foi alongado, esse músculo, recuperar esse tônus do reto abdominal e fazer atividade aeróbica para tentar reduzir, no caso, a gordura que ela foi armazenando durante a própria gravidez. Com isso, associando a atividade física mais exercícios para fortalecimento de reto abdominal, ela tenta solucionar o problema da obesidade da gestante, muito caracterizado hoje em dia. Eu tenho uma pergunta até para o professor Antônio. Será que essa postura da mulher atual não é devido à facilidade, vão me matar hoje, viu? Mas será que não é devido à facilidade dos eletrodomésticos, falta de exercício? Tem alguém fazendo assim para mim, isso aí. Porque hoje, né, tem tanque, hoje tem máquina de lavar, foi colocando, antigamente era... Será que a mulher de algum tempo atrás não era mais bonita, mais...
sensual pela ausência da tecnologia no lar, será que não? Bom, eu vi, o pessoal que está em casa não está assistindo, mas atrás das câmeras aqui tem um monte de jovens fazendo exercício para mulherada. Isso não está certo, não. Bom, mas a vida moderna, ela é um problema não só para a mulher, mas como para todo mundo, né? Não, desculpa eu interromper, sabe que uma vez eu li uma pesquisa a respeito do telefone no quarto. Diz que isso faz com que a pessoa evite de andar não sei quantos quilômetros no ano. Então isso já é uma facilidade a mais, que a pessoa fica... quer dizer, realmente restringe muito, né? Hoje a gente não precisa sair do lugar, né? A TV com controle remoto, o telefone ao lado na cabeceira. Eu tô brincando quando ao tanque, brincando não, é verdade, né? Mas eu acho que isso vai influenciar, não é não? A tecnologia, você não acha que influencia mesmo? Sem dúvida, a tecnologia não influencia, mas é o que eu estava falando, não só a mulher, mas ao homem também, né? Então imagina só, como o Silvio está fazendo o movimento ali, o carro, né? Não só isso, também o preparo do alimento hoje em dia é muito mais rápido, a pessoa tem um acesso à alimentação mais rápido. Ao tempo que ela levava muito tempo a preparar um leite quente no forno a lenha, hoje em dia ela prepara aqui no micro-ondas em 5 segundos, está pronto para tomar. Ou seja, o alimento ele é preparado rápido, o gasto energético com as atividades domésticas e profissionais foram reduzidas acentuadamente e essa pessoa passa então a acumular energia na forma de gordura corporal, que é uma energia que ocupa um espaço muito pequeno, não acumula água, ou seja, ela pesa pouco e acumula muita energia. É a fuga do organismo para ter essa bateria no corpo. 3 filhos e tira babá empregada, também é bom manter a esposa sempre em forma. É uma receita que eu dou aos maridos que querem economizar. 3 filhos, sem babá, sem empregada, esposa sempre em forma. Doutor Cláudio. Eu queria complementar em relação à gestante, no pós-parto, o que o professor complementou é o seguinte, o retorno, primeiro que a obesidade no pós-parto é normal. Segundo, depende de quantos filhos essa senhora teve. Terceiro, que existe realmente uma flacidez, primeiro uma distensão muito grande do reto abdominal e depois vamos dizer, uma perda muito rápida, quer dizer, ela perde aquele conteúdo muito rapidamente da cavidade intrauterina. Existe também uma regressão lenta do tamanho do músculo e de quantas vezes esse músculo uterino foi distendido, quer dizer, quantos mais filhos, menos a regressão. Então, às vezes, a diminuição de uma barriga, numa gestante, não é tão fácil. E, além disso, durante a gestação, ela adquire uma grande quantidade de lípidos, pelo próprio embebimento do tipo hormonal. Então, as mulheres devem ter isso em consciência, que às vezes o retorno não é tão fácil, a coisa é mais ou menos complicada. Agora, doutor Cláudio, a Rosane Gonçalves pergunta ao senhor se recomenda a lipoaspiração. Milagre, na hora, gordura toda para fora, a pessoa fica em forma. Eu acho que é uma solução para gorduras localizadas, porque não obrigatoriamente a pessoa gorda tem uma gordura localizada. E às vezes até uma gordura localizada numa pessoa gorda, ela fica muito mais disfarçada. O que não acontece às vezes com uma pessoa... Lá pra cá. Vamos mostrar a vocês como manter a forma comendo muito bem. Este aqui é o Nelo, responsável por este grande prazer gastronômico. Vamos lá? Vamos. Ambiente aconchegante, atendimento personalizado, cozinha honesta, piano bar e, acima de tudo isso, qualidade. Imagine você comendo um carpaccio de salmão ou de filé, uma boa massa e até uma salada caprichada para quem não deseja sair do regime. Para os frequentadores, mesmo frente a estas delícias, é possível manter a forma. Manter a forma é comer o suficiente, né? E na hora certa. José, você gosta de comer bem? Gosto, comer bem acho que todo mundo gosta, né? Mas exagero eu acho que faz mal para todo mundo, né? Sempre frequenta restaurante? Sim, principalmente aqui. Você gosta mais do Rio Menestrela? As massas todas as massas que a gente come com frequência. Todo mundo diz que comer muito dá barriga, você não está barrigudo, qual é o segredo? É não exagerar, é o que eu falei. E o proprietário sempre presente também é o segredo desta qualidade. Nelo, que tipo de pessoas frequentam o teu restaurante? Todo tipo. Mais gordinhos, magrinhos, como é que é? Não, gordos, magros, todos os tipos. Tem comida para todo tipo de pessoa? Tem comida para todo tipo de pessoa. Como é que é a cozinha? Como é que você escolhe os pratos, como são feitos? Bem, a nossa casa é uma casa italiana tradicional.
temos pratos internacionais também. E a gente fica mais ligado na nossa clientela, né? Nos nossos amigos, clientes que nos acompanham sempre. E fazemos pratos, digamos assim, personalizados para cada tipo de pessoa que vem. Quer dizer, aquela pessoa que está de regime pode chegar aqui e pedir que você faz? Tranquilamente. O que quiser, nós temos condições, temos a cozinha pronta, preparada, para qualquer tipo de comida que você mesmo queira. Digamos, se você quiser fazer um regime, você pode vir nos consultar que a gente faz um prato para você. Olha, eu tenho muitas perguntas aqui, chegando de vários lugares, inclusive do Rio de Janeiro, perguntando sobre pessoas magras que têm barriga. Professor Antônio, é comum uma pessoa magrinha e barrigudinha? Existem algumas características que nós chamamos de biotipo, que determinam qual é a composição corporal dessa pessoa. Comentando aqui com o Dr. Cláudio, a gente está falando dessa disposição individual que as pessoas têm, que é uma herança genética, de ter uma certa adiposidade. Essa barriga localizada, essa obesidade localizada na região do abdômen, a famosa barriguinha, ela pode ocorrer então em pessoas que sejam magras, porque essas pessoas provavelmente foram magras na sua adolescência, tem uma quantidade de células gordurosas, de células adiposas, chamadas de adipócitos, em pequenos números no organismo, e então elas vão ter uma tendência a não armazenar tanta gordura, mas infelizmente essas células, elas se acumulam principalmente na região do abdômen, e é uma gordura chamada, uma disposição chamada de gordura androgênica, que é a gordura do homem. Então localiza essa quantidade de células na região do abdômen, e quando ela passa a desenvolver uma pequena adiposidade, o principal local que demonstra essa obesidade é então a região do abdômen, aquela barriguinha. Então a gente tem alguns exemplos aqui na nossa presença de uma barriguinha, aqui, né? Entendeu? Aqui? Daqui para lá. O Antônio Pedro, ele liga lá de Santo Amaro e ele faz uma pergunta ao Silvio Lancelotti. Ele quer saber, Silvio, se a ingestão de bebida alcoólica antes do alimento pode tirar o paladar. Olha, a ingestão de uma bebida alcoólica forte antes da refeição certamente amortece o paladar. O que é uma bebida alcoólica forte? Uma bebida alcoólica acima de 25, 30 graus, para facilitar o raciocínio. O uísque, quem gosta de tomar, deve tomar tipo 5h30, 6 horas da tarde, para ter aquela relaxadinha depois do trabalho. Mas eu, como gastrônomo e como cozinheiro, não aconselho a ingestão de qualquer dessas bebidas. Porque essas bebidas, elas não fazem parte da alimentação. Agora, o vinho, como já dizia Pasteur, um século e meio atrás, o vinho é um alimento. O vinho acompanha bem uma refeição. Ele faz parte de alguns processos gastronômicos, de alguns ritos gastronômicos. Agora, quem quer comer bem, deve sempre, se possível, se abster de beber essa refeição. E a Maria das Dores é do Brás e parabeniza você, Silvio Lancelotti, pelas maravilhosas receitas. Obrigado. O que tem passado aqui no seu programa da Record. Aqui, a Silvia Rodrigues é comerciante da Casa Verde, pergunta ao professor Antônio. Ela quer saber se o aparelho Staurer substitui a ginástica com esforço físico. O aparelho Staurer, ele foi criado, é uma mesa de ginástica. Ele foi criado, no caso, para pessoas que não poderiam fazer atividade física regular, né, que tinham problemas de tetraplegia ou de hemiplegia, coisas desse tipo. Pois bem, ele foi desenvolvido com o intuito de fazer movimentos nesses membros que não poderiam ser exercitados por uma lesão neurológica. Só que deu certo com a pessoa que foi criada, o inventor foi o marido de uma mulher que sofreu esse tipo de lesão, e virou moda. Né? Só que assim, ele promove um gasto energético porque tanto a contração quanto o relaxamento da musculatura necessita de um aporte energético para que ocorra isso. Só que o gasto energético desse aparelho comparado a uma atividade física bem encaminhada, uma caminhada, pedalar uma bicicleta, uma natação, não tem comparação, ele é muito aquém disso. Para uma pessoa que tem condições de se movimentar perfeitamente, o mais recomendado é que ela utilize todos os grupos musculares, faça o máximo possível de atividade bem recomendada, bem encaminhada,
faça um acompanhamento nutricional com uma nutricionista e está tudo em casa, tudo certinho, ela vai ter mais saúde do que usar um aparelho que não foi feito para uma pessoa com tanta saúde. O Bruno Polentini, não é polenta, a gente está falando aqui, ele é amigo do Dr. Cláudio. Isso, amigo de infância. E ele é comerciante lá de Guarulhos. Fábrica de doces. Exato, fábrica de doces. De doces. Está explicado. Fábrica de barrigas. Que perigo, hein, Dr. Cláudio? Frequentador assim. Nós crescemos juntos. O fumante, quando para de fumar, geralmente engorda. O que é mais prejudicial, Dr. Cláudio? A gordura ou o cigarro? Bom, eu sou totalmente contra o cigarro, né? Eu acho que bom, os dois juntos é muito perigoso, né? Mas eu acho que o cigarro. Depende do que você chama de gordura, né? A pessoa obesa, seria isso? Eu acho que o obeso, o fumante, ele está incluído em dois fatores de riscos importantes em cardiologia. Tá? Mas eu acho que em importância o cigarro é mais prejudicial. O Renato Teixeira pede ao professor Antônio que explique a diferença entre dieta balanceada e regime. Muito bem, a dieta balanceada é quando, por exemplo, você procura um profissional habilitado, procura um nutricionista, e esse profissional vai tentar adequar a sua ingesta calórica e a sua ingesta de carboidrato, lipídio e proteínas dentro dessa ingesta calórica. Então ele vai fazer uma estimativa da sua necessidade energética pelo seu tamanho, pela sua composição corporal, e a partir daí determina uma ingesta calórica e faz essa ingesta balanceada entre carboidrato, lipídio e proteína. Uma dieta, muitas vezes, ela pode não ser uma alimentação balanceada, porque ela pode priorizar alguns alimentos, como o Dr. Cláudio comentou, aquela dieta chamada dieta de Atkins, que é a dieta onde a pessoa ingere muito mais proteína em detrimento de carboidrato. Esse tipo de dieta tem o intuito de reduzir a gordura corporal pelo déficit energético gerado pela proteína. É recomendado? Não é recomendado, tem agravantes, tem que ser feito um controle rigoroso sobre isso. Então a diferença entre alimentação balanceada, dieta balanceada e uma dieta com o intuito de redução de gordura corporal é a manipulação dos nutrientes com o intuito de redução de gordura corporal. Sandra Regina, de Santo Amaro, pergunta ao Silvio dicas para a dieta de verão do calor que está chegando agora em São Paulo, para não ter barriga, Silvio. Olha, eu acho que no verão a pessoa deve se preocupar basicamente com frutas, vegetais, o frescor dos alimentos e principalmente carnes brancas. O verão, obviamente, tem muito calor, né, no seu rastro, e quanto mais líquidos saudáveis a pessoa ingerir, melhor ela vai se sentir em relação a esse calor, em relação ao verão, mais ela vai se preparar, inclusive, né, para o outono e para o inverno que virão depois. E nós vivemos num país tão pródigo em frutas de qualidade. É muito comum virem cozinheiros estrangeiros para cá e eu os levo ao mercado municipal aqui de São Paulo. Eles ficam absolutamente embasbacados com a qualidade do nosso maracujá, da nossa melancia, da nossa ameixa, do nosso pêssego, da nossa banana. Alguns frutos, inclusive, que não existem lá fora. E nós olhamos para esses frutos até com um certo desprezo, né? Às vezes compramos o fruto e deixamos que o fruto passe o ponto em cima do móvel dentro da geladeira. E vou aproveitar, pastor, já que o tema é frutos, para dizer uma coisa muito importante. Existem frutos que amadurecem depois de colhidos e existem frutos que depois de colhidos se deterioram, se degeneram. É muito fácil de você entender. Frutos suculentos, tá? Por exemplo, laranja, limão, etc. Você pode até guardá-los por algum tempo, que eles vão resistir. Agora, frutos maçudos, tipo maçã, pera, abacate, manga, tome cuidado, não guarde muito tempo, procure utilizá-los o mais próximo possível da sua compra. Porque mesmo que você considere que esses frutos estão bons para serem comidos, eles certamente vão ter muito menos nutrientes do que tinham na sua vida. A Dinora Gomes e a Isabel da Silva fazem uma pergunta que vai ficar para depois dos comerciais. Professor Antônio, é verdade que tomar água morna em jejum ajuda a eliminar a barriga? Daqui a pouquinho, logo depois dos nossos comerciais.